Bem, então bem-vindos a mais um podcast de Bastidores do Sucesso. Eu não me canso de dizer este nome, Bastidores do Sucesso, porque não tem, e vou repetir novamente em todos os inícios de podcast eu falo a mesma coisa, não tem a ver com sucesso. Eu não quero falar do sucesso, não trago aqui os meus convidados que eu sei que têm sucesso para falar do sucesso deles, mas sim para falarmos dos bastidores, de todo um caminho que existe antes de chegar ao sucesso. A maior parte das pessoas só olha para o sucesso, inclusive eu, mas é importante perceber como é que se chega lá. E há quem diga que o sucesso é diferente para cada um de nós, mas são quedas e quedas e quedas e quedas até se atingir o sucesso. Este é o caminho que nós que falamos sobre isto e exatamente aqui neste podcast é sobre isto que eu quero falar. E hoje tenho uma pessoa muito especial para mim, são todas, mas esta também é muito especial para mim, que é, apresento já a Isabel de Paula. Olá Isabel, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado eu por teres aceito, é um privilégio ter aqui esta figura pública aqui à minha frente. Obrigada. Mais do que uma figura pública é uma amiga e é importante salientarmos isto, que independentemente do sucesso que ela tem na televisão, nas redes sociais e das milhões de pessoas e neste caso mulheres que ela acompanha, é interessante poder conversar com ela e poder ligar-lhe e dizer assim, gostava de falar contigo, e ela faz sempre o possível e o impossível para estar presente. Obrigado, Isabel. Tá bem? Obrigada eu por esse convite, e já sabe que eu te atendo logo a primeira, se não é a primeira, eu retorno logo de seguida, porque você é uma pessoa muito especial para mim. Obrigada. Bem, mais uma vez, como eu costumo fazer no início de cada podcast, eu vou ao ChatGPT, eu vou ao Google, só para perceber o que é que falam da Isabel de Paula e conhecermos um bocadinho, em meia dúzia de frases, o que é que falam sobre ela. Então, Isabel de Paula é uma reconhecida especialista em modelação corporal, reconhecida como a primeira body shaper expert em Portugal, natural de Ipanema, no Rio de Janeiro. Nasceu em 1975, é o melhor ano de todos, não sei se sabem, mas ficam a saber. Eu nasci em 1975. Mudou-se para Portugal aos 19 anos, em busca de um novo começo após enfrentar bullying e desafios relacionados ao peso e à infância e à adolescência. É isto? É isso mesmo. Porque eu era obesa, vim para Portugal com essa idade porque tentei, por fim, a minha vida desde muito pequena por ser branca e também por excesso de peso. Sim, ser branca no Brasil não é bem visto, é isso? Nem isso, porque a minha família toda moreninha, chocolate, e eu era branquinha. Então, eu sempre fui a ovelha branca da família e também pelo excesso de peso. Então, eu sofria por ser branquinha e também por ser gordinha. Então, sofria por isto. E isso afetou-te de alguma forma em termos de crescimento na tua adolescência? Muito, Marcou-te? muito, marcou muito. Ainda hoje marca? Hoje já não. Hoje eu já sou feliz por ser branquinha, percebe? Mas o excesso de... Eu acho que quem é gordinho fica com a mentalidade de gordinho. Portanto, eu vigio muito o meu peso e por isso ajudo muitas mulheres hoje a comer e beber à vontade através dos meus suplementos. Eu digo assim, você pode comer e beber à vontade, mas com peso e com medidas. Pois, equilíbrio, não é? Com equilíbrio. Então, vamos lá um bocadinho atrás e vamos aqui perceber como é que era a Isabel antes de vir para Portugal. Que sonhos é que ela tinha, que medos é que ela tinha? Fala-me um bocadinho sobre isso. Olha, a Isabel, antes de vir para Portugal, queria ser, no mínimo, aquilo que todo mundo tem direito, ser amada. Ter o mínimo, que é amor e comida. Porque toda criança tem que ter direito a isso. Ter amor e comida na mesa, sabe? Não tinhas isso? Tínhamos pouco. A nossa família era uma família muito humilde, sabe? Meu pai e minha mãe trabalhavam muito para nos pôr comida na mesa. Tínhamos pouco recurso. E eu sempre disse que quando eu crescesse, eu ia querer ter um frigorífico com muita comida lá dentro e queria ter muito amor. Eu nem sabia o que era amor, mas eu queria ter muito também. O que é amor para ti? Amor é ter abraço. É um sentimento. É ter abraço. É ter um olhar. É ser ouvida? Ouvida. É alguém olhar para você com apreço, sem te julgar. Olhar para você com
olhar para você sem querer te fazer mal. Sentiste importante na vida dessa pessoa? Uhum. E quais eram os teus sonhos? Era só isso? Tu só querias ter isso? Ou, ou havia algo mais que tu quisesses ser? Só isso, para mim já era muito importante. Não sonhavas com sucesso, não sonhavas ser reconhecida Não, mundialmente, não era nada disso, era não. isso. A Só Isabel isso de para mim. Paula, antes de ser quem é hoje esta Isabel de Paula, era isso que ela queria. Só. Boa. Tens aqui, não sei se conseguimos arranjar aqui uns lenços, mas acho que sim, para ela e para mim, provavelmente. Mas pronto, tudo certo. E é assim que eu gosto. Ok, vais para Portugal, com certeza com muitos desafios. Qual foi assim o maior desafio que tu sentiste quando chegaste a Portugal? Foste bem recebida? Muito. Boa. Muito bem recebida. E aqui eu consigo ser gente. Sabe, essa frase para mim é a frase que mais me faz sentir, me faz descrever Portugal. Porque Portugal é minha casa. Aonde eu começo a minha vida foi aqui, sabe? Tanto é que eu só falo, parece que a minha vida começou aqui, sabe? Tudo que eu falo é, olha, a minha vida é aqui, sabe? Tudo que eu faço e falo é daqui. Porque é, Portugal é minha vida. Aqui eu me sinto gente. Foi onde eu encontrei o amor, foi onde eu encontrei o amor próprio. Foi onde eu me sinto gente, eu me sinto resolvida, eu me sinto crescer. Tudo meu eu fiz aqui, entende? Então, Portugal é onde eu defendo de unha e carne. Não quer dizer que o Brasil não seja, entende? Não é isso. Mas o Portugal me deu a oportunidade de ser a Isabel de Paula, Seres tu. de ser eu. E quem é esta Isabel? A Isabel é uma pessoa boa, uma pessoa onde pode fazer tudo, tudo sem julgamento. A Isabel pode rir, a Isabel pode chorar, a Isabel pode amar, pode criar, pode ser gente, pode ser uma pessoa que pode não fazer nada e pode fazer tudo. É importante para quem nos está a ouvir e acredito que este vai ser o podcast, o podcast de que por trás de uma figura pública, de alguém que é conhecida, de alguém que trata de pessoas, trata de mulheres, também tem sensibilidade, também tem emoções, também chora, também ri. Eu definiria como sendo ela própria. E muitas vezes isso não é bem visto para fora. Mas este podcast é mesmo sobre isto. É sobre o bastidor da Isabel. Ou seja, o que é que terá por trás daquela Isabel de Paula que toda a gente vê na televisão, um mulherão, não é? Que trata de não sei quantas mil mulheres e que as acarinha, que lhes dá essencialmente uma coisa que eu acredito que é muito importante, e ela já falou isso aqui hoje várias vezes, que é amor, não é? O que é que te levou, e falando agora da tua parte profissional, o que é que te levou a seguir o caminho da estética e da modelação corporal? Porquê esta área? Porque eu, como era obesa e eu não tinha amor, então, através de aquilo que eu não tinha, eu queria dar. Então, eu, ao ajudá-las, eu, ao dar, eu estava a receber. Então, como eu era obesa, eu comecei a ajudar elas no Hospital Particular Lisboa. Quando eu comecei nas limpezas, ao fim de 3 dias, eu passei a trabalhar no setor de oftalmologia como assistente de consultório. Como eu não tinha família, não tinha ninguém, então eu comecei a trabalhar mais horas. Então eu fui para o setor de pré e pós-operatórios, me prontifiquei a fazer gratuitamente, ajudar, pronto, no setor dos pré e pós-operatórios. Então eu pedi às enfermeiras para dizer, olha, eu tenho tempo, eu não quero ir para casa, posso ficar ajudando vocês? Então elas me diziam, olha, Isabel, vai fazer a drenagem. Sabe o que é drenagem? Eu dizia, Então... Não sabia. Elas diziam, então faz assim. Eu disse, mas eu não me lembro, pode me ensinar? Então, eu aprendi a fazer drenagem, elas me explicando como fazer. Eu disse, olha, vocês podem ir lá beber o café e eu fico fazendo, pode me ensinar? Então, elas me ensinavam a fazer drenagem linfática. Eu fazia. E então,
No fim de um tempo eu já sabia fazer as drenagens linfáticas, só que não tinha formação. Depois, o próprio hospital, por pedido meu, me ajudaram a pagar a formação para eu poder fazer drenagem pré e pós-operatório. Fiquei formada em pré e pós-operatório, drenagem linfática. Me formei em várias formações nisto, me especializei nisto. E quanto mais eu ajudava essas pessoas, não queria ganhar dinheiro, o que eu queria era fazer para poder ajudar. E quanto mais eu ajudava, mais feliz eu ficava, mais magra eu ficava, porque o que eu queria, o meu prazer era ajudar. E então o que eu descobri? A minha missão de vida. Mas não descobri porque eu queria descobrir minha missão de vida, porque eu nem sabia o que era missão de vida, eu não sabia que o meu prazer estava ligado a eu ajudar os outros. Eu queria era ocupar o meu tempo, eu queria era ser feliz, Não mas estar sozinha? não estar sozinha. Então eu queria ocupar o meu tempo, porque eu queria era aquele vazio da falta de amor próprio, da falta de amor, da falta de família, da falta de amigos, da falta de ter gente, sabe, de ter uma família. Então eu precisava ocupar aquele tempo. E como eu não tinha ninguém aqui, nem família, nada, então eu queria trabalhar. Então eu dormia 3, 4 horas por noite só. Uhum. Então eu trabalhava muitas horas. Eu não trabalhava pelo dinheiro, entende? Eu queria era ocupar o meu tempo. E ocupei. Entende? Então eu me formei muito, eu estudei muito, trabalhei muito, aprendi a dormir pouco, a trabalhar muito, a ajudar muito, e foi aonde eu descobri não só a minha missão de vida, mas também a emagrecer, a ajudar e ao mesmo tempo descobri aquilo que mais me dá prazer hoje. Não trabalhar pelo dinheiro, mas ajudar as mulheres a conquistar a autoestima. Que por consequência, e é isto que eu também defendo, não é? Na minha atividade, e acredito que seja assim transversal em qualquer atividade, que é fazer as coisas pelo prazer daquilo que nós gostamos de fazer, mas por consequência o dinheiro vem não estando a pensar nele. É isto, não É é? isso. Boa. Olha, tu já partilhaste publicamente, obviamente, e aqui também já o fizeste, que sofreste bullying na tua infância. Como é que achas que essas experiências moldaram a mulher e a profissional que tu és hoje? Faz-me olhar no espelho da vida, nas pessoas que chegam ao meu consultório, ou então até mesmo no meu dia a dia e me pôr no lugar, seja de quem for, desde uma É mais criança. fácil, não é? Porque tu passaste por isso. É isto. Desde uma pessoa linda que chega na minha frente e diz assim: Isabel, eu me sinto horrível. E às vezes é uma mulher lindíssima. Ou uma criança que às vezes chora do nada. E eu me pôr no lugar dela e tentar perceber ao máximo possível por que ela está a chorar. E tentar ver a dor que ela está a sentir. Porque às vezes uma pessoa pode estar a chorar e você dizer assim, caramba, que frescura. Mas será que é mesmo frescura? Porque ninguém chora do nada. Aquela pessoa pode estar numa dor na alma. E não é um tapa que dói. Às vezes é uma palavra. Às vezes é uma atitude. As pessoas acham que o que machuca é um pisão no pé, é um tapa no rosto. Mas muitas das vezes é aquilo que não é dito que mais agride uma outra pessoa. Então eu sei, por experiência própria, que colocar no lugar dos outros é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. E que às vezes, muitas das vezes, ninguém quer estar no outro lado. É não pré-julgar antes de conhecer a história. É isto. Muito bem. Olha, qual foi assim. Deves ter imensos casos, não é? De pessoas, neste caso de mulheres, não é? Qual foi assim, se tivesse que escolher um, qual foi assim o caso que mais te tocou, não só pela forma como a pessoa chegou ao pé de ti, mas como depois o resultado final mudou a vida dessa mulher? Tens assim algum Tem. caso? Sem falar em nomes, claro, não precisas. Sim. Uma Joana, logo assim que eu tinha acabado de ir para essa clínica que eu estou agora, ela tinha chego na minha clínica, estafada, uma enfermeira,
e disse assim: eu tô aqui, porque minha mãe me obrigou aqui, mas eu já tenho a minha decisão. Eu vim fazer a avaliação, eu estava super cansada, também eu, Isabel. E eu disse assim: olha, sabe quando você tem aquela sensibilidade? E eu disse assim: olha, Joana, o nome dela não é Joana. Eu disse: olha, a nossa avaliação é deitar nessa marquesa quentinha e a pessoa tem que deitar. E tem que ficar aqui coberta. E ela: não, mas eu não quero. Mas tem que ser. E eu coloquei ela deitada na marquesa, cobria, coloquei um disquinho de algodão gelado nos olhos dela e ela dormiu por 40 minutos. Depois dos 40 minutos, já tinha passado o tempo da gente fechar a clínica, já era 8h20, abri, e ela acordou e eu disse: olha, querida Joana, não é o nome dela Joana, eu disse: olha, a sua avaliação não é avaliação assim, mas eu vi que você estava realmente muito cansada. Pronto, nós já fechamos a clínica, mas eu gostava de falar com você. Eu vi que você estava realmente muito cansada. Você quer mesmo fazer umas drenagens comigo? Olha, o que você precisa de mim realmente? Olha, eu acho que você está muito cansada. Umas drenagens comigo vai valer muito a pena. Você pode tomar um suplemento. O que você acha de tomar um cafezinho comigo amanhã? Pela minha vida, não faço isso com nenhuma cliente, mas eu adorava tomar um cafezinho contigo. Eu não tenho muitos amigos, mas sabe, você é muito especial para mim. Eu adorava passar a tomar o pequeno almoço contigo. Ela começou a chorar. Mostrou-me 2 cartas, uma para o noivo dela e uma para a mãe dela, dizendo que naquele dia ela ia deixar aquelas cartas para se suicidar. E até o dia de hoje, a Joana é a nossa cliente. Ela vai na nossa clínica uma vez por semana para poder fazer a drenagem. Não tomo pequeno almoço com ela, porque eu não tenho muito tempo, mas faço um ritual com ela. Todos os meses, nós duas temos uma conversa, porque eu acabei sendo aquela pessoa que ela é minha amiga. E todas as semanas, a minha terapeuta, uma das minhas terapeutas, eu vou lá de propósito, coloco ela na marquesa, faço um detox nela, porque ela é uma pessoa muito especial para nós. Ela, entretanto, teve um cancro, eu fui lá, tá me entendendo? A mãe dela, entretanto, partiu. Mas ela viveu. E até o dia de hoje, ela fala que se ela tá viva, porque Às vezes é uma palavra, às vezes é uma ação, não é? Às vezes não é nada, às vezes é só ouvir, não é? Às vezes é só. E isto emociona-me um bocadinho, não só pela história que tu estás a contar, que parece-me demasiado real, demasiado. Acontece, acredito eu, infelizmente, que acontece a todos os dias e está a acontecer todos os dias. Nós é que nos passa com um bocadinho ao lado com todas as tarefas diárias que nós temos e não paramos para pensar sobre isto. Mas isso, sabes que essa história toca-me porque eu já passei pelo mesmo, não é? No tempo da Herbalife, que foi exatamente quando eu te conheci. Eu fui convidado para um evento, para ir ilustrar um evento no Algarve. E havia lá uma menina que realmente tinha muito excesso de peso, era mesmo muito obesa. Não tenho ideia dos quilos que ela pesava, mas era bastantes. E quando eu fui convidado para essa palestra, 3 meses antes da palestra existir, eu aceitei, mas não me lembrei que era o aniversário do meu pai. E não me recordei que era o aniversário do meu pai. E uma semana antes, quando eu percebo que a palestra vai ser no dia do aniversário do meu pai, que nós temos o ritual de sempre de ir almoçar, eu lembrei-me, bem, eu vou desmarcar a palestra, eu vou dizer que não vou. E não vou mentir. Realmente eu pensei, e passou-me pela cabeça de desmarcar não ir a essa palestra. E ainda bem que não o fiz. Porque quando fui a essa palestra, achei interessante uma forma, que é pedir ao meu pai para passar o almoço para jantar. Então fui ao Algarve e vim, dei a palestra à hora do almoço e regressei para jantar com a família. Mas quando eu lá estava, essa menina estava à minha frente, eu estava a contar a história do meu primo, que entretanto me tinha recorrido a mim para o ajudar a perder peso, e neste entretanto ele morre num acidente de carro, enfim, de caminhão, whatever.
E eu noto que quando estás no palco, tu tens um olhar, consegues ver quase toda a gente, não é? E eu vi que essa menina estava à minha frente e desatou a chorar. Mas não desatou a chorar de chorar, ela desatou literalmente a chorar. Aquilo incomodou-me de tal forma que eu parei a palestra, saí do palco e fui ter com ela. E eu, assim como tu tiveste este discernimento que te saiu, aquilo não foi um ato completamente irrefletivo, eu perguntei-lhe, podes-me dar um abraço? E eu acredito que aquele abraço ainda hoje me marcou, ainda hoje me marca e lembro-me dele muitas vezes. Já não falo com ela há algum tempo, vamos falando via mensagem esporadicamente no Instagram, mas eu sei que ela está bem. Mas ela deu-me um abraço do tamanho do mundo e aquele abraço significou tanta coisa, tantas emoções, tantas crenças, tanto amor, tanta falta de amor neste caso. E toda a gente, obviamente, ficou emocionada com aquele ato, mas foi um ato irrefletido meu, foi um ato natural. E quando eu regresso, que acabo de contar a minha história, e no final ela vem ter comigo e pede-me para eu tirar uma foto comigo e dizer que eu mudei a vida dela. E às vezes a gente ouve estas coisas e pensa, eu não mudei a vida de ninguém, quer dizer, a única coisa que eu fiz fui dar-lhe um abraço, que ela estava a precisar de um abraço. Eu não sabia a dor dela, mas eu sabia que ela tinha lá uma dor forte. E ela virou-se para mim e diz-me, não, sim, você literalmente mudou o rumo da minha vida e em breve você vai saber. Pronto, e como tantas outras pessoas que se cruzam na nossa vida e que nós podemos até marcar a diferença, nem sabemos, eu segui a minha vida, ela seguiu a dela e nesse dia eu vim jantar com o meu pai e ela foi ao meu Facebook e mandou-me uma mensagem, um testamento, e não vou estar aqui a descrever o pormenor, mas basicamente a dizer-me que foi abandonada pelos pais, não era... Enfim, uma data de coisas aqui e vingou-se na comida, enfim, várias coisas que aquela história realmente mexeu comigo. E 6 meses depois vamos nos encontrar num mesmo evento, num outro evento, aliás, da Herbalife, e ela já tinha perdido não sei quantos quilos. Feliz da vida. E eu estava a ser palestrante também nesse evento e ela foi convidada por outra pessoa para ir falar ao palco e contar a história dela. E ela passou por mim, antes de entrar no palco, e disse-me assim, hoje eu vou fazê-lo chorar. E eu disse, bem, para quem me conhece, sabe que não é assim tão difícil quando me toca a história. E eu pensei, ok, tudo bem, vais contar a tua história, eu vou-me emocionar, claro que sim, obviamente. Mal eu sabia que aquilo que ela iria contar era que no dia que ela foi assistir à minha palestra, ela foi obrigada a ir a essa palestra e ela tinha deixado um copo de veneno e uma carta escrita a dizer que se ia matar. E eu fiquei, uau! Tipo, não uau de eu ter marcado a diferença, porque podia ter sido eu, como podias ter sido tu, aliás, tens aí a prova disso, mas é o facto de perceber que às vezes um abraço, às vezes uma atenção, pode mudar aquilo que é a vida e a morte. E ela inclusive tatuou o meu nome no pulso dela e, contra a minha vontade, mas eu acredito que realmente nós podemos marcar a diferença na vida das pessoas, às vezes só com um olhar, às vezes só com um gesto e às vezes só com uma palavra, ou às vezes mesmo só ouvir. Bem, foi forte esta parte. Mas isto são os bastidores de alguém que olha muitas vezes para nós, neste caso para a Isabel, e ok, ela tem imenso sucesso, ela quer ganhar dinheiro, ela só quer vender produtos e há muito mais do que isso por trás, não é? E é disso que nós falamos aqui. Olha, quase a finalizar, mas... Parabéns por isso. Porque muita gente olha para nós e olha para você, bonitão desse jeito, forte, sabe, com um casamento feliz, com uma filha linda. Pensa assim, um homem que ganha prêmios, sabe, poderoso como tu, pensa assim, só pensa em ganhar dinheiro e olham para Isabel, é a mesma coisa. Só que esquece de ver que nós somos gente, pessoas que cuidam, pessoas que motivam, incentivam e que a gente não trabalha pelo dinheiro, que a gente trabalha para ajudar, para contribuir. E o dinheiro é só uma forma que nós temos para podermos também pagar as nossas contas e para termos os nossos pequenos luxos e para viver a vida como eu acredito que ela tem que ser vivida. Que o universo só nos retribui de tudo aquilo de bom que a gente faz. E atenção, nós falamos aqui em dinheiro e parece que nós estamos aqui a dizer, a Isabela agora referiu, nós não trabalhamos pelo dinheiro. O dinheiro é muito importante. Não vamos aqui ser hipócritas e a Isabel, eu estou a dizer isto à vontade porque sei que ela pensa da mesma forma. O dinheiro é mesmo muito importante. Mas o dinheiro em si nada vale. Se não tivermos saúde, se não tivermos uma vida, se não tivermos uma família, não adianta nada. E mais importante que isso é o poder do dinheiro está naquilo que ele nos pode proporcionar. Exatamente. No nosso desenvolvimento, no nosso crescimento,
naquilo que nós podemos proporcionar à nossa família e aos nossos amigos. É mesmo isso. Enfim, eu acho que o dinheiro tem um poder muito forte dentro de nós, acredito que sim, obviamente, mas se fizermos as coisas com amor, que é aquilo que eu acredito, e eu tento fazer isso, e eu sei que tu também fazes, já o disseste, em tudo o que nós fazemos está amor. Quem fez esta caneca fê-la com amor. Quem fez este microfone fê-lo com amor. Quem fez este simples papel, que parece um simples papel, fê-lo com amor. Então eu acredito que o amor está presente em todo o lado aqui à nossa volta e muitas vezes nós não damos por isso. Não é? Mesmo. E nem agradecemos isso, que é uma coisa mais engraçada. Quer dizer, passa o eufemismo aqui, passa aqui a redundância. Como é que é lidar com a pressão de ser uma referência para milhares e milhares de mulheres? Olha, é uma Agora aqui mochila aliviar um pesada. bocadinho. É uma mochila pesada. Sabe por quê? Olha, a roupa que eu tô vestida hoje, eu ia vir toda arrumadinha, sabe o que Tu estás acontece? arrumadinha. Não, mas eu ia vir de vestidinho, toda arrumadinha, e aí fui trabalhar. E pensei assim, vou toda arrumadinha, e aí depois cheguei no trabalho e pensei assim, você vai assim, de calções e t-shirt? Eu disse, não, eu vou em casa depois, para poder ir. Você sabe que você não pode ir assim, né? Eu, tá bem, eu vou atender minhas clientes, depois eu vou. Aí as clientes atrasaram. Aí depois eu cheguei atrasada. Não deu para poder. Então todo mundo, por eu ser a pessoa que todo mundo acha que eu sou, não posso andar nem de pé descalço, não posso andar com uma t-shirt, nem posso andar Sabe descalço. tão bem, não é? Sabe tão bem. Então é uma cobrança muito maior por sermos aquilo que nós somos. Sentes-te observada por isso? Muito. Porque eu não posso ir no café. Porque eu não conheço os outros, mas os outros nos Conhecem a conhecem. ti. Porque já aconteceu de eu estar chorando as pedras das calçadas e alguém me mandar uma fotografia no Instagram e dizer, Isabelinha, eu não gosto de vê-la chorar. Pois, vamos chamar fama, vamos chamar sucesso. Não sucesso, eu prefiro sucesso. Eu também prefiro. Exposição também, não é? Mas acaba por ter esse preço, não é? E falávamos num dos episódios que já gravámos com alguém, falávamos sobre isso, que é, tudo tem um preço na vida, não é? Resta saber se nós estamos preparados ou não para pagar esse preço. E eu acredito que tu estás preparadíssimo para pagar esse preço, obviamente, até porque também és uma mulher bonita, charmosa. Obrigada. E essencialmente és pura. E há pouco alguém me dizia aqui no estúdio, engraçado, ela é mesmo aquilo que ela é na televisão. E é. Ai, E obrigada. é. Então, vamos aqui quase a finalizar, mas eu não posso deixar, até porque faço a todos os convidados, lançar-te aqui um desafio que eu sei que pode até gostar, mas eu acredito que vais gostar dele, ou pelo menos vais verbalizá-lo cá para fora. Uhum. Tu chegaste a Portugal com 19 anos, não foi? Uhum. Lembras-te dessa Isabel? Lembro. Ok, então fixe essa Isabel agora. Ok. Se pudesses mandar-lhe uma mensagem, e sabendo que essa mensagem vai ser vista por milhares e milhões de mulheres, qual era a mensagem que tu dirias à Isabel com 19 anos? Diria, tenha força, coragem, determinação. Escreve num papel para que você, sabe, não tropece tanto. Confia mais em você, nos teus instintos. Segue mais o teu coração. Confie mais em você do que em muita gente, porque o nosso coração, ele diz, sabe? A gente tem muito hábito de confiar mais nas pessoas do que nos nossos instintos, sabe? Porque a gente quer tanto confiar e agradar as outras pessoas, a gente esquece de agradar a nós próprios. E é por isso que a gente leva tantas rasteiras. Hoje eu tenho 50 anos e eu penso, hoje eu sigo mais o meu coração. E mesmo assim levo muita rasteira. Vamos sempre, não é? O coração é mesmo assim, não é? Obrigada, Isabel. Obrigada por este bocadinho. Acho que ficou aqui a prova provada de que... E obrigada pela tua exposição, pela tua vulnerabilidade aqui no podcast. Aliás, aqui no podcast tu és assim. Portanto, nós estamos só a gravar agora para o público ver, mas tu nos bastidores comigo ou com qualquer outra pessoa, tu és esta pessoa sensível, divertida e que transborda amor. E obrigada por isso, está bem? Um beijo enorme para ti. E pronto, finalizamos aqui mais um podcast que eu acredito que
mais emocional, com os bastidores de uma vida de alguém que hoje tem o sucesso que tem, mas que passou, e acredito que ainda passe, alguns desafios, mas que nem por sombras lhe passa desistir. Então, sigam o canal no YouTube do podcast Bastidores do Sucesso, nas minhas redes sociais, Rui Araújo, nas redes sociais da Isabel de Paula, e vemo-nos por aí no próximo episódio. Obrigada.